Deus eterno e poderoso, te louvo, te exalto por tudo que o Senhor já tem feito. Pela palavra que o Senhor já direcionou o meu coração para trazer a tua igreja. Já cantamos, já ofertamos, já louvamos ao Senhor. E neste momento, Deus, que a palavra venha trazer frutos, mudanças ao nosso coração. Que possamos entender aonde nós estamos e o que esse ambiente ou que este momento é capaz de produzir em nós. Por isso nós estamos aqui. Não somente, Pai, porque é uma quarta-feira. Nós estamos neste local porque nós temos a certeza que o Senhor se faz presente aqui. E é por isso que nós viemos até aqui. Para adorar ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Usa-nos nessa noite de uma maneira toda especial. Derrubando todas as barreiras, derrubando todas as dificuldades, todas as investidas do diabo, ao Pai, para tentar frustrar, atrapalhar o teu agir neste lugar. Ele já está derrotado, ele já está sob os nossos pés, porque a tua palavra nos ensina. E neste momento, Pai, é fazendo uso da autoridade que há sobre nós, derrama sobre nós e sobre toda a tua igreja uma particularidade do céu específica, uma dose de bênção sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, falar sobre o ambiente profético, falar sobre culto, um lugar igual a esse é muito rico. Nós não podemos deixar de entender o que nos traz aqui. Eu não sei se você já fez essa pergunta. O que nos traz a esse ambiente? O que nos traz a uma quarta-feira, como foi dito aqui, cansativa? Mas eu e você, nós rompemos todas as dificuldades, as barreiras e estamos aqui. Talvez algumas pessoas se programaram de estar e não puderam estar. E talvez o seu dia começou de uma maneira que você pensou, puxa vida, será que eu vou conseguir chegar lá? E você conseguiu romper e estar aqui. Isso é motivo de agradecer ao Senhor. Então, sem mais demora, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está escrito no livro de Marcos, capítulo 5. Por gentileza, você que é bom de endereço, Mateus, Marcos, segundo livro do Evangelho, capítulo 5. Amém ou não amém? Vamos meditar juntos. E eles chegaram do outro lado do mar, à terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre à noite e de dia ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe correndo, o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntando-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E podiam-lhe muitos que não os enviassem para fora daquela terra. Ora, estava ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediam, dizendo: Manda-os para eles, para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus deu permissão aos espíritos imundos, e saíram entrando nos porcos, e as manadas desceu violentamente pelo declive do mar. E eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. Amém? E um pouquinho mais para baixo está escrito assim, no versículo 21. E passando Jesus outra vez em um barco para o outro lado, ajuntaram-se muitas pessoas, e ele estava junto ao mar.
E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha, a minha única filha, jaz à beira da morte. Rogo-lhe que venhas e lhe imponha as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiram e o apertavam. Amém? E depois vamos lá para, deixa eu ver, versículo 23. Rogo-lhe muito, dizendo: a minha filha jaz à beira da morte. 24. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas seguiam e apertavam. 25. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e a tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinham gasto tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimindo-a, o tocou em suas vestes, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, serei curada. Amém. Queridos, eu quero nesse momento compartilhar com os irmãos a continuidade da palavra que nós iniciamos na semana passada. E ao iniciar eu disse: vamos apenas passar um dia com Jesus. Diga comigo: um dia com Jesus. Queridos, é interessante que esse dia começa com Jesus atravessando o mar. Preste bastante atenção. E uma grande tempestade, ela se levanta. Os irmãos estavam aqui na semana passada e ouviram a ministração. E a Bíblia diz que dos lábios de Jesus saiu a palavra: vamos atravessar para o outro lado. Em momento nenhum Jesus disse: vamos ficar pela metade. Em momento nenhum saiu dos lábios de Jesus: a situação vai ser maior. Em momento nenhum saiu dos lábios de Jesus: nós vamos perecer. A palavra que foi liberada foi: vamos atravessar para o outro lado. E os discípulos não entendendo isso, porque eu quero abrir um parêntese aqui: o único ser criado por Deus que desobedece à voz profética somos nós. O único ser criado por Deus desobedientes somos nós. Prova disso, o próprio Jesus, erguendo, disse: vento, aquieta-te, mar, cessa-te. E automaticamente os discípulos, aqueles homens que estavam com ele: quem é esse que até o mar obedece? Entenda algo. Jesus, só para entender direitinho que eu estou falando, que o único ser criado somos nós que desobedecemos. Jonas estava fora do propósito. Aí Jesus, Deus falou assim: peixinho, tem um camarada aí fora do propósito, ele vai ser lançado no mar daqui a pouquinho, vai lá e engole ele para mim, por gentileza. Eu creio que ele deve ter sido até educado. E agora, quando somos nós, quando se trata, nós somos desobedientes. Quando se direciona a nós, seres criados por Deus, somos desobedientes. Não confiamos. Por isso os discípulos disseram: quem é esse homem aí? E dentro daquela noite, eles estavam em um processo de ensinamento. Existem situações na nossa vida que às vezes nós não estamos entendendo, mas é um processo específico de Deus para te ensinar. 5 pessoas pegaram. E às vezes nós ficamos nos debatendo sem entender o processo e tentamos ir com força dos nossos próprios braços e esquecemos de perguntar: Pai, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Eu já tive situações assim, que não entenderam a princípio e falaram comigo: pastor, age assim, age assim. Eu falei:
enquanto Deus não falar comigo. Irmãos, nós podemos, dentro da autoridade que tem o Senhor derramado sobre nós, pedir: Pai, eu não saio daqui enquanto não ouvir a tua voz. O ambiente não mudou, nós que mudamos. Já participei de ambientes iguais a esses, de cultuar ao Senhor e sair rouco, com as pernas tremendo. Tamanha foi a glória que o Senhor derramou sobre o ambiente. Quando você tiver essa experiência. Quantos aqui? Quantos? Você acha que aquele dia foi específico só para aquele dia? O dia que você chorou na presença do Senhor foi somente para aquele dia, e a partir daquele dia o céu se tornou um céu de bronze? Não, querido. O ambiente ele ainda continua o mesmo. Nós é que mudamos. Talvez o dia de hoje possa ser o dia de nós revivermos grandes coisas que o Senhor fez em nossas vidas. Mas eu preciso estar disposto. Eu preciso entender o ambiente. Eu preciso entender aonde eu estou e o que o ambiente é capaz de me proporcionar. Eu estou falando de um Deus vivo, e Ele está no ambiente, e o que a presença dEle é capaz de me proporcionar. Provo, mar, aquieta-te, vento, cessa-te. O que a presença do Eterno é capaz de proporcionar a mim e a você nesse ambiente. Mas o que me chama a atenção é a maneira que eu me apresento. É a maneira com que eu me apresento. A arca, a presença, ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E ficou na casa de Abinadab 40 anos. 20 anos. 20 anos. Quando a presença chegou, Obed-Edom entendeu o que estava diante dele. E nós, ao entrarmos aqui, queridos, precisamos entender qual é a presença que está diante de nós. E o que essa presença é capaz de fazer. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 18, que Jesus, após sair do deserto, ser conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado. Abre parênteses, tem pessoas que se conduzem para o deserto e outras são guiadas. Jesus foi guiado para o deserto, e tem algumas pessoas que entram no deserto. Jesus sendo conduzido, foi tentado, mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu. Lá em Lucas capítulo 4, 18. E o interessante é que depois que passa a tentação, Jesus ele retorna para a sua sinagoga. Quando você lê o texto, você vai pesquisar e vai ver o versículo lá. Ele retornando para a sua sinagoga, para a igreja onde ele havia sido ensinado desde pequeno, lá em Nazaré. Ele retorna para lá, pastor. E chegando lá, a Bíblia diz, relata, que foi entregue a ele um livro aberto. Ele não abriu. Foi entregue a ele especificamente a profecia escrita, ou a profecia messiânica, lá no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pega. E olha o que ele profetiza no ambiente. E ele me ungiu para curar. Olha o que o ambiente pode fazer. Ele me ungiu para profetizar as boas novas àqueles que estão cansados, àqueles que estão debilitados. Ele me ungiu para profetizar. E o apóstolo Paulo diz que ele derramou do próprio Espírito
de ousadia e não do medo. Entenda isso. Foi dado a ele. E o ambiente profético, ele está propício à cura. Pega. O ambiente profético está propício a mudanças de relacionamento. Porque lá no íntimo do seu coração, porque dentro de mim, dentro de você, sempre tem algo que você está falando assim: nossa, está difícil. Quantos entraram aqui com essa sensação? Deus, está difícil. Você subiu para o ambiente profético, eu não sei, mas Deus sabe a luta que você está passando. Por isso, lá no fundo, lá no íntimo do seu coração, você pode estar falando: Deus, se o Senhor pudesse entrar na minha causa hoje. Glória a Deus. Deus poderoso. Lá no íntimo, onde dói, você olhar para o céu agora, dentro do ambiente, e falar: Deus, o pastor não sabe, a minha esposa talvez não queira saber, mas se o Senhor pudesse me curar hoje. Lá no íntimo, lá onde dói, onde tira o seu sono, e você fala assim: Deus, se o Senhor pudesse entrar na minha vida financeira e mudar a situação hoje. O que eu quero dizer, querido, o ambiente não mudou. Eu sou o mesmo que fazia ontem, hoje e fará eternamente. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu faço amanhã, eu faço hoje, eu faço o dia que eu quiser. O ambiente está propício. Lá no íntimo, Deus, olha a minha casa como está. Se o Senhor pudesse entrar lá agora e mudar a circunstância, o ambiente está propício. O ambiente está propício. O ambiente está propício. O ambiente está propício, querido, nessa noite. E Jesus, aqui em Lucas, ele fala: foi-me dado todo o poder. Voltando ao texto, a Bíblia diz que Jesus atravessa com seus discípulos, e chegando do outro lado, cansados, porque foi uma noite difícil. Mesmo que Jesus tivesse ali apaziguado o vento, o mar, eles tiveram que remar. Foi o que eu falei com os irmãos. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que guerrear. Quem já passou de noites guerreando, diga amém. Aí você levanta no outro dia tranquilo, maravilha. Que bênção, foi uma luta tranquila. Irmãos, nós tivemos um trabalho de jovens, eu estou com o corpo doendo até hoje. Eu estava falando com o pastor Júnior, e aí? Querido, eu estou todo moído. Quando você tiver essa sensação? A igreja está viva. Quando você tiver essa sensação? Amém. Lá atrás, alguém vai dizer. Então, imagina só os discípulos a noite inteira vendo mar, e vai para frente, e vem para trás, e remando, e aquela luta, até que Jesus entrou. Cansou. Quantos aqui já entenderam? Olha, guerreamos, até que Jesus entrou, até que a providência veio, nos trouxe desgaste. Em algumas situações traz desgaste. É não é assim? É não é, João? É não é Priscila? Traz desgaste, cansaço. E quando eles chegam do outro lado, um dia, diga comigo mais uma vez, um dia com Jesus. Quando eles chegam do outro lado, diz a Bíblia, saiu do sepulcro um endemoniado. Ou seja, a batalha não parou, a guerra não havia terminado, ainda tinha mais situação para
somos nós, seres humanos. Mesmo a Bíblia dizendo, a luta pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas se não vier pela manhã, você vai parar? E se a solução não chegar amanhã, você vai desistir? Você vai abandonar a sua fé? Vai deixar de ser obediente? Está aí uma palavrinha obediência, destruindo muitas pessoas, destruindo igrejas, porque não querem ser obedientes, querem um evangelho fácil, um cristianismo fácil, relativismo. Mas quando se fala em obediência, não é para mim, é para o outro, porque dói, fere. Quando você tem que se curvar e falar, meu Deus, eu tenho que obedecer aqui. E sabe o que nós fazemos? Desistimos, voltamos para trás. Sabe por quê? Às vezes nos apresenta um evangelho barato, nos apresenta um evangelho fácil. O reino de Deus, ele é conquistado à força. Eu tenho 45 anos. Em nenhum momento da minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sonho inteiro, foi fácil de conquistar. Nada. E o que acontece? Batalhou a noite inteira, meu amigo. E veio do outro lado o espírito imundo. A gente pega as nossas armas e guarda. Mas eu quero dizer algo, querido. Não para. Não desista. O dia pode ter começado não tão bem. A noite pode não ter feito tão bem para você. Ainda tem um espírito imundo para você enfrentar, mas não para. Jesus está aí. Jesus está na situação. A situação pode não ter sido tão tranquila, mas não para no meio do caminho. A Bíblia fala aqui, querido, um dia com Jesus, a noite pode não ter sido tão tranquila, e ele continua, ele atravessa para o outro lado. Do outro lado estava lá Jairo. Se você desiste, você não vê o milagre lá na frente. Se os discípulos parassem, não acompanhariam o restante do dia. Ei! Apenas amanheceu, mas o dia continua. Feche seus olhos e vem comigo assim. Apenas amanheceu. Estou sendo afrontado, mas o dia continua. O dia não para por aí. Tem 5 pessoas entendendo. O dia continua. O dia continua. O dia pode não ter começado tão bem, mas o dia não para por aí. A Bíblia fala que ao Jesus entrar no barco e atravessar, um homem chamado Jairo prostrou aos pés de Jesus. Eu fico imaginando, querido, porque Jairo, como eu disse, Jairo era o líder da sinagoga. Por que eu cheguei aqui? Só para levar vocês junto comigo. Quando Jesus estava lá no início, que foi dado a ele o livro do profeta Isaías, para os leitores da Bíblia, dizem que naquele momento, quando Jesus profetizou as palavras, eles tentaram matar Jesus. E naquele contexto ali, a Bíblia diz que Jesus não operou tantos milagres ali como deveria operar. E ele saiu daquela cidade. E um daqueles que consentiam
na morte de Jesus foi Jairo. Agora você imagina, Jairo vai dentro da sua casa. Alguns dias atrás, eu não sei quanto tempo, ele consentiu na morte de Jesus. Agora Jairo vai para dentro da sua casa e vê que a morte estava dentro da sua casa. Sabe o que pode trazer vida? Sabe o que pode trazer vida? É a palavra lançada no ambiente profético. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para curar. Jairo, ao entrar na sua casa, vendo a sua filha morta, automaticamente ele se lembrou da palavra do ambiente profético. Eu posso curar, eu posso curar, eu posso curar. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu posso curar. Olha, você vai voltar para a sua casa. Talvez a situação ainda está dentro da sua casa, mas você está ouvindo uma palavra profética lançada no ambiente profético. Ele pode, ele pode, ele pode, ele pode, ele pode, ele pode. Se você crê, levanta as suas mãos e aplauda o Eterno. Querido, ele pode. A Bíblia diz que Jairo prostrou-se. Ele, sabendo quem ele era e quem Jesus era, não foi pertinho aos pés de Jesus, não. Imagina só para vocês entenderem como que foi. Ferreira, por gentileza. Olha aqui, entenda. Fique lá. Jairo prostrou a uma certa distância. Uma certa distância. Jesus, eu só tenho uma filha. 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 Automaticamente, Jesus, reconhecendo que havia um clamor diferente. Ai, 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 ai. Olha o que um clamor diferente. Talvez você venha para o culto profético com o mesmo clamor. Querem que as coisas aconteçam, mas é o mesmo clamor. Querem que o ambiente mude, mas é o mesmo clamor. Querem que as coisas aconteçam, mas não cresce. Jairo, prostrando-se, disse: Senhor, eu só tenho uma filha. Olha o que um clamor diferente faz com que as coisas aconteçam. O ambiente é profético, mas o nosso clamor tem que ser diferente. Você quer, você precisa. O clamor tem que vir da alma. Jesus andando. Aqui, ó. Tem alguém clamando de uma maneira diferente. Tem alguém clamando de uma maneira diferente. Peraí. Tem alguém clamando com uma maneira. Tem alguém clamando com uma maneira diferente. Tem alguém pedindo algo diferente aqui. Entrou aqui tentada, mas oh meu Deus, se você sabe que eu preciso. Tem alguém me clamando de uma maneira diferente lá atrás. Tem alguém precisando de um renovo aqui atrás. Tem alguém me clamando de uma maneira diferente. E Jairo lá. É a multidão apertada. E Jairo: Senhor, eu só tenho uma filha. Eu só tenho uma filha. Olha o que acontece. Jesus para. Aleluia. E vai até Jairo. Hoje eu vou contigo para casa. Yeah!
sei qual é o seu clamor. Não sei qual é a sua necessidade. Mas se o seu clamor está sendo um clamor diferente nessa noite, eu tenho uma notícia de Deus para você. Você não vai sozinho. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai sozinho. Há um Deus que vai conosco. Quantos estão entendendo essa palavra? Se coloque de pé essa noite. A palavra